1 João 4, a partir do verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir que o Senhor abra nossa mente, nosso coração, para entendermos a sua boa, perfeita, agradável vontade na palavra dele revelada. Ó Deus, se o teu Santo Espírito não falar aos nossos corações, nos dando clareza da tua mensagem, sairemos daqui com muito menos do que aquilo que é necessário para vivermos de maneira agradável. Por isso, Senhor, coloca no nosso coração a tua palavra e fala a nossa mente de tal forma que fique esclarecido aquilo que o Senhor deseja esclarecer. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos uma época, todo mundo sabe disso, de muita espiritualidade, né? Você encontra na televisão, no rádio, no jornal, várias vertentes espirituais, várias propostas espirituais. Isso demonstra a carência do ser humano na área da espiritualidade. Não apenas a espiritualidade cristã, mas a carência do ser humano na espiritualidade em geral. E é interessante, Paulo Freire, um pensador brasileiro, ele disse que o indivíduo se encaixa em 3 tipos de consciência. Palavra de Paulo Freire. Primeiro, aquele que tem a consciência intransitiva. A consciência intransitiva é aquela pessoa que só se preocupa com o seu mundinho. Ou seja, se tudo estiver bem com ele, então os problemas do mundo não lhe interessam. Aquecimento global, sem problema. A África está passando por uma grande fome e miséria, não me interessa. O Nordeste está em seca, não me interessa. O meu vizinho está passando por momentos de dificuldade, até fome, não me interessa. Se eu estou bem, está tudo bem. E esse é o sujeito que tem aquilo que o Paulo Freire chama de consciência intransitiva. Paulo Freire diz também que existe aquele que tem a consciência ingênua. É aquele que olha tudo numa direção só. E ele só tem uma explicação simplista do mundo. Todos os problemas do mundo só têm uma explicação. E é interessante porque a consciência ingênua, ela pode ser política, social e espiritual. Tem gente que acha, por exemplo, que todos os problemas do mundo é culpa dos políticos. Pronto. Isso é uma consciência ingênua. Porque ele acha que tudo gira em torno disso, e não é verdade. Outros acham, por exemplo, da consciência ingênua, que tudo é problema do diabo. O diabo existe, então tudo é problema que vem da ação do inimigo espiritual, que é Satanás. Aí, furou o pneu do carro, é Satanás. A televisão não está pegando o canal que você queria, Satanás. A água que você vai pegar na geladeira cai no chão, Satanás. Você vê que Satanás é um sujeito super ocupado naquele que tem a consciência ingênua, né, que ele só tem aquele inimigo. Algumas pessoas acham que o inimigo é outra pessoa, que todo o problema dele é porque fulano existe. O dia que fulano desaparecer da face da terra, então ele não vai ter mais nenhum problema na sua vida. Isso é a consciência ingênua. Mas o Paulo Freire termina dizendo que existe uma terceira consciência, que é a consciência crítica. E ele diz que a consciência crítica é aquela saudável que todo indivíduo deveria ter, aonde ele dialoga com a realidade. Ele percebe as várias nuances do que está acontecendo à sua volta, ele tem conhecimento das variantes de um problema, e ele sabe discernir o que é causa e efeito,
E ele, então, é alguém que olha para fora, e não apenas para dentro de si mesmo, mas para fora, tentando ajudar não apenas a sua vida, a sua agenda, mas a agenda de todas as pessoas que ele puder, de maneira consciente e tranquila. João, ao escrever essa carta, ele está convidando os irmãos daquela igreja a terem uma consciência crítica. E João vai dizer que o cristão deve se preocupar em analisar todas as áreas de uma questão, todos os aspectos de uma questão, porque a vida cristã, ela é uma vida inteligente, sábia, que caminha ao lado da sabedoria. Nós não vivemos apenas uma espiritualidade sentimental, graças a Deus ela compõe a nossa espiritualidade. Nós choramos, nós rimos, nós arrepiamos, nós nos alegramos, glória a Deus por isso, não é? Nós temos essa percepção do sentimento, mas também temos a percepção da mente, de quem pensa, raciocina, interage, entende, analisa. E João começa a escrever para essa igreja preocupado, porque a consciência daqueles irmãos havia sido perturbada, deturpada, distorcida. E quando você tem uma consciência espiritual distorcida, a consciência intelectual, emocional vem a reboque. Porque a espiritualidade é a base fundamental da nossa vida. Se você tem uma base espiritual sólida, você consegue discernir com tranquilidade todas as questões da sua vida. Mas se você não tem essa base espiritual, você pode ser um grande intelectual e cair numa armadilha de uma espiritualidade falsa. Vou repetir, você pode ser um grande intelectual e cair na armadilha de uma espiritualidade falsa. Existem grandes intelectuais que eram pessoas brilhantes, mas que se tornaram pessoas desequilibradas em determinados momentos da sua vida, porque acreditavam nos cristais, na numerologia, acreditavam no pé de coelho, né? Na ferradura atrás da porta, lá em cima da porta, não sei onde coloca essa ferradura, né? Mas tem gente assim, tem gente que se perde acreditando que carregar caroço de romã na carteira vai dar vitória financeira para ele em 2017. Se você não sabe o que é isso, pode pesquisar que você vai conhecer. Tem gente que acredita que se colocar uma nota de $1 dobrada dentro da carteira vai ficar rico, imagina. E gente inteligentíssima, mas que acredita nisso. Tem gente que acredita, por exemplo, que se vestir azul dia tal, vermelho dia tal, amarelo no dia tal, vai dar sorte. Passagem de ano só pode ter uma cor, qual é? Branco. Tem gente que acredita nisso. E você fala, mas de onde saiu a base da fundamentação dessa fé? Saiu daquilo que o mundo diz. Olha o que diz o versículo 5. Esse falso ensino procede do mundo, diz o versículo 5. E o mundo os ouve. Olha o que diz o versículo 5. O mundo os ouve. E aí você pode até incorrer no erro de olhar para a Bíblia como o príncipe de Navarra. O príncipe de Navarra ficou 42 anos preso. E a única coisa que ele pediu foi uma Bíblia. E depois de 42 anos preso, com uma Bíblia na mão, sozinho num quarto, eles abriram lá a prisão e encontraram coisas da Bíblia escritas em todas as paredes da prisão que ele ficou 42 anos. E eles ficaram impressionados ali, porque foram ler o que ele havia escrito ao longo de 42 anos, com a Bíblia, somente a Bíblia, dentro de um quarto fechado, já que ele tinha escrito nas paredes todas. E ele tinha escrito coisas assim: nos Salmos, a letra A aparece tantas vezes. O versículo do meio da Bíblia é o versículo tal. O Antigo Testamento tem tantos versículos. O Novo Testamento tem tantas consoantes. E ele ficou 42 anos lendo a Bíblia. Não havia uma anotação que falasse a alma, era apenas anotações desse tipo. Pobre homem. Tem gente que olha para a Bíblia dessa forma. Paulo diz, precisamos ter uma consciência crítica, e a igreja não pode ser ingênua. E a primeira coisa que ele diz, olha o versículo 1, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não deis crédito a qualquer espírito. Nós precisamos aprender a discernir o espírito da nossa época. Como o volume de informações que você recebe influenciam a sua vida. Se você acordar pela manhã ouvindo uma música depressiva,
passar o dia ouvindo um CD depressivo, ler textos de um autor depressivo e assistir todos os jornais, você vai terminar o dia mal. Isso não é profecia, não. Você vai terminar o dia mal, porque você só assimilou um conteúdo depressivo. É ou não é verdade? Jornal hoje, na televisão, você tem que colocar um balde embaixo, que é tanto sangue caindo dele, né? Da notícia só puro sangue, puro sangue, puro sangue. Eu gostaria de dar a ideia de alguém criar um programa só com boas novas. Né? Não, vamos falar de boas novas, coisas boas. Pessoas que fazem coisas boas, notícias boas no mundo, que é tanta notícia ruim. E isso afeta a nossa alma. Então nós temos que provar, não apenas os espíritos, quando nós falamos dessa relação da espiritualidade, mas também aquilo que está influenciando a nossa alma. O que é que está influenciando a nossa alma? Porque nós temos um excesso de credulidade. O ser humano, ele é crédulo. E a Bíblia vai nos ensinar que existe uma diferença entre credulidade e fé. Credulidade é quando alguém acredita em qualquer coisa. Isso é credulidade. Se você falar para uma pessoa que ele dormindo debaixo de uma pirâmide de cristal, ele vai rejuvenescer, muitas pessoas vão fazer isso. Porque ele tem essa tendência à credulidade. A credulidade faz com que o jornal impresso de todos os dias, você abre lá, tem uma parte falando sobre signos, e assim por diante. Isso é o espaço da credulidade. Só que a credulidade, ela é ingênua. A credulidade, ela é ingênua. E o Senhor não nos chamou para sermos crédulos, porque a Bíblia vai dizer que até o diabo crê, tem crença, credulidade, mas não tem fé salvadora. A fé salvadora é um outro patamar. Ela examina aquilo a partir do que o Senhor nos desafia a fazer nesse texto. Olha o que diz o versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Tá bom, Senhor, então o que eu tenho que fazer? O versículo 1 responde: antes, provai os espíritos se procedem de Deus. O Senhor nos chama à prova. O Senhor diz: prove a sua espiritualidade. Prove, analise aquilo que está influenciando a sua caminhada. Porque os falsos profetas, diz o texto, eles estão saindo pelo mundo afora. Olha o que diz aí o versículo 1 no final. Eles estão em todos os lugares. Os falsos profetas têm espírito missionário. Falso profeta vai longe. Falso profeta vai em todos os países do mundo. E às vezes os falsos profetas, olha o que diz o capítulo 2, versos 18 e 19, estão dentro da própria igreja. Diz o verso 18 e 19 do capítulo 2, olha aí. Filhinhos, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. O texto está dizendo, saíram dos nossos. Olha, se tem uma coisa que uma igreja deve ter, é a consciência crítica de que às vezes a gente produz hereges. E não tem lugar melhor para produzir hereges do que a igreja. É só se olhar a história da igreja. A história da igreja mostra a nossa capacidade como igreja de produzir hereges. Vem do catolicismo romano, passa pela igreja protestante, por aí vai, sem que nenhuma denominação fique isenta da capacidade que tem de produzir hereges, falsos profetas. Nós temos muitos falsos profetas que já foram da igreja presbiteriana, estão aí pelo mundo afora. Muitos falsos profetas que foram de igrejas excelentes. Muitos. Líderes de seitas, é só você pesquisar as seitas, você vai encontrar vários líderes de seitas que saíram dos bancos de igrejas evangélicas. Alguns foram pastores, outros professores de escola dominical, homens e mulheres, saíram por aí. Olha que interessante, eles se empenham nessa obra e eles estão andando por todos os lados. O Dr. John Stott tem um comentário bem interessante sobre isso. Ele diz o seguinte: por trás de cada profeta está um espírito, e por trás de cada espírito está Deus ou o diabo.
O que importa é a sua origem. Por detrás de cada profeta há um espírito. E só existem dois espíritos, aqueles que vêm de Deus e aquele que vem do diabo. O que importa é que espírito está motivando essa palavra profética. Qual é o espírito do mundo que está aí fora? Não existe outro. O mundo quer dizer para nós que existe uma outra alternativa no campo espiritual, mas não existe. Francis Schaeffer, um grande pensador, disse que o maior problema do mundo foi o momento em que o mundo passou a dizer que existe uma terceira via. Não existe mais certo e errado, existe, segundo Francis Schaeffer, esse é o grande erro, existe o mais ou menos. Não é bem assim. Ele diz, não, esse é um grande equívoco. O que a palavra do Senhor diz é, ou alguém está seguindo o ensino da palavra de Deus, ou está seguindo um ensino que não é da palavra de Deus. Não existe outra alternativa. Mateus capítulo 7, verso 15. Vamos abrir lá. Mateus capítulo 7, verso 15. Olha o que Jesus Cristo falou. Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo fala, é porque realmente o assunto é muito interessante. Mateus capítulo 7, verso 15. Jesus disse o seguinte, Mateus 7,15, acautelai-vos dos falsos profetas, porque se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Como é que eu vou saber se o profeta é bom ou ruim? Versículo 16, Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Só olhar a obra que eles estão realizando. Paulo preveniu os presbíteros da igreja de Éfeso, lá em Atos, capítulo 20, versículo 29 e 30. Abre lá para você ver, anda para frente um pouco. Atos, capítulo 20, versos 29 e 30. Chamando a atenção da igreja para os falsos profetas, e a liderança da igreja deveria estar atenta a isso. E a palavra ainda está valendo. Atos, capítulo 20, versos 29 e 30. Eu sei, diz Paulo, está escrevendo para os presbíteros, que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Olha que interessante. Perceberam algum movimento na Bíblia? Algum movimento? O movimento em 1 João, o movimento na palavra de Jesus, o movimento mesmo, geograficamente falando, em Atos capítulo 20, o falso profeta, uma das características dele, sempre vai tentar tirar as ovelhas de dentro da igreja. Sempre. Falso profeta quer tirar a ovelha do aprisco, porque a segurança da ovelha, uma das características da segurança das ovelhas é o fato de estarmos juntos, unidos aqui, ó. Quando estamos juntos, somos mais fortes, mais resistentes, nós nos protegemos mutuamente, esse é o aprisco. Quando o lobo quer pegar uma ovelha, ele tira a ovelha do aprisco, leva ela para longe do aprisco, para longe dos olhos de quem cuida, dos irmãos amados. João diz isso, Jesus diz isso, Atos 20 diz isso. Cuidado, eles vão penetrar e vão arrastar os discípulos atrás deles, vão tirar as pessoas do ambiente saudável que Deus criou. 2 Pedro capítulo 2, verso 1, Pedro também previne a sua igreja. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. Está lá antes do nosso texto de João, de 1 João, você vai encontrar 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 1. Assim, 2 Pedro 2,1, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente, essa palavra é forte, é uma das características de quem quer destruir nossa vida espiritual, é uma pessoa dissimulada,
heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Uma das características do falso profeta, de quem quer arrastar o indivíduo para fora da igreja, é que a vida dele não progride. Não progride. Olha o versículo 2. E muitos seguirão, saiu do rebanho, as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Portanto, nós devemos tomar muito cuidado para não sermos crédulos demais e sermos arrastados, levados por falsos profetas que tentam desunir a igreja, tirar as ovelhas do aprisco e conduzir através de ensinos dissimulados as pessoas à perdição. João então chama a igreja, volta lá para 1 João capítulo 4, João chama a igreja para uma consciência crítica, e ele diz lá no versículo 1, provai os espíritos, se eles de fato procedem de Deus. A palavra provai, meus irmãos, é a palavra dokmazo no grego. Essa palavra dokmazo significava usar a sua capacidade de raciocínio para julgar. Percebam, não é uma percepção emocional. Não é assim, eu gosto ou não gosto. É uma capacidade de raciocínio. Você para e pensa, peraí, isso que eu estou ouvindo é evangelho ou não? Isso que eu estou ouvindo vai me levar para perto de Deus ou não? Isso que eu estou ouvindo vai me libertar ou me aprisionar? Isso que eu estou ouvindo vai me conduzir a uma vida de alegria ou de tristeza e dor? Isso que eu estou ouvindo vai me levar para uma vida de paz espiritual ou de prisão espiritual? Se eu falar para você assim, nós vamos fazer aqui uma campanha, e você vai ter que vir 7 segundas-feiras. Se você quebrar uma das segundas-feiras de oração, você não vai conseguir o seu objetivo. Posso fazer uma pergunta? Isso aprisiona ou liberta? Deu para entender? Parece santo, parece bonito, e ainda tem gente que usa base bíblica. Josué cercou Jericó, e ficou dando volta, porque eu já disse para os irmãos recentemente, a Bíblia é a mãe de todas as heresias. O sujeito pega um versículo da Bíblia, cria uma heresia fácil, e arruma seguidores. Não são as obras que salvam, é a graça. Não é aquilo que você faz, é aquilo que Deus fez por você. E vida cristã é vida de gratidão. Não é vida de obrigação, é de gratidão. É de gratidão. Se você entrar numa relação com Deus por obrigação, você entrou errado. Deus quer gratidão. Por obrigação, você visita seus pais de cara amarrada. Entra olhando a hora para sair o mais rápido possível. Né? Tem uma expressão boa lá em Goiás que é assim, quando o sujeito entra muito rápido na sua casa e faz uma visita muito rápida, a gente fala assim, fulano já entrou de costas. Ou seja, já entrou saindo. Né? Deus não quer que nós venhamos à sua casa entrando de costas. Deus quer que nós nos relacionemos com Ele, na casa dEle, com alegria. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vira para o seu filho, adolescente, diz assim, hoje é domingo, ele diz, aleluia, levanta, põe a roupa, acorda, amém. A gente acredita no milagre, né? Culto da ressurreição, tem igreja que faz culto da ressurreição 6 horas da manhã, é para provar a fé mesmo de vida, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Provai se o Espírito vem, use a sua capacidade intelectual. Em Lucas capítulo 14, verso 19, não precisa abrir lá não, Jesus falando da parábola da grande ceia, diz que um dos convidados não pôde ir à ceia, porque ele estava dokimazo, experimentando 5 juntas de boi. Usa a mesma palavra no grego, dokimazo. Ninguém experimenta 5 juntas de boi emocionalmente. É uma prática em que você usa a sua capacidade de discernimento. Então, quando você ouvir uma pregação, quando você ouvir uma palavra, julgue, analise todas as questões envolvidas. 1 Pedro capítulo 1, verso 7. Olha lá para você ver, volta a sua Bíblia aí para algumas páginas. 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Nisso exultais, diz o versículo 6 de 1 Pedro,
capítulo 1, no versículo 6, diz assim: embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que? Finalidade. Uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Cristo Jesus. O texto vai dizer que uma vez que a nossa fé, doquimazo, passa pela confirmação, você percebe que você está passando por um momento difícil, você percebe que você está passando por um momento de muitas lutas, mas você sabe que a Bíblia diz que isso seria possível na vida cristã. E você diz, não, isso é natural, a Bíblia diz que eu passaria por isso, mas a Bíblia diz que isso vai me fazer ter uma fé saudável. Volta lá para 1 João capítulo 4, versículo 2, ele diz, como provar então? Pela confissão. 1 João 4, 2, nisto reconheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, é o espírito contra Cristo, palavra anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Anticristo é contra Cristo, no grego. Anti é uma preposição que vai contra. A língua portuguesa é fantástica, né? No português, existe a expressão ao encontro e de encontro. Quando você vai ao encontro de uma pessoa, você vai para abraçar. Quando você vai de encontro, você dá uma trombada nele. Isso é a língua portuguesa que diz. Então, anti é exatamente o de encontro. Vai contra, bate, bum. Não é? E é interessante porque o anticristo é contra Cristo. Meus irmãos, pensem bem. Quantas mensagens contra Cristo nós temos ouvido no rádio, na televisão, no jornal, na revista, na boca de pessoas que nós conhecemos, na boca de pessoas que não conhecemos? Quantas pessoas estão com a mensagem do anticristo, contra Cristo? Centenas, milhares, e eles estão por aí. E a palavra do Senhor diz, use o seu julgamento. Porque uma mensagem contra Cristo pode ser uma mensagem muito subliminar. Quando uma pessoa diz assim para você, não, olha, eu acho religião uma coisa muito válida, mas eu não preciso ir, por exemplo, na igreja para estar em comunhão com Deus. Eu posso fazer da minha casa a minha igreja. Anticristo. Dissimulado. Está querendo tirar a pessoa do aprisco. Está querendo tirar a pessoa do acesso à informação da palavra, do ensino da palavra. E é tão dissimulado, às vezes é uma palavrinha assim, que vem no meio de um chá, com aquele sorriso. Eu acho que, não precisa, percebe? Esse é o sentido do texto usa essas palavras, dissimulado, anticristo. E muitos, quantos nós conhecemos, muitos, ao longo da história, das nossas vidas, deixaram a Deus assim, porque receberam uma palavra anticristã aqui, outra palavra anticristã acolá, uma palavra anticristã na escola, uma no trabalho, uma dentro de casa, umas vezes dentro da igreja. E ela foi se distanciando, se perdendo, se perdendo, se perdendo. Não, eu não sigo outra religião, eu só deixei de ir. Você deu ouvido à pregação do anticristo, sem perceber. E os resultados serão calamitosos, porque a fé esfria, o coração endurece, as obras não aparecem, e você se entristece. Daí João conclui, e nós concluímos com ele, dizendo que nós precisamos sim ter uma consciência crítica, como disse o Paulo Freire. E essa consciência crítica, ela aparece no momento em que nós descobrimos a alegria de viver a confissão de que somos de Deus. Olha o que diz o versículo 6. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. E nisto nós vamos reconhecer, não existe uma terceira opção. O espírito da verdade e o espírito do erro. Não existe uma terceira opção. É espírito da verdade e espírito do erro. Portanto, nós temos vencido o mundo. Versículo 4. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior é o que está em vós, diz o apóstolo João, do que aquele que está no mundo. Tá bom. O que é que nós levamos para casa?
João está chamando a igreja para não ter uma consciência ingênua, para não ter uma consciência calcificada e intransitiva, mas está chamando a igreja para ter uma visão consciente, clara e crítica da sua realidade. E isso parte do pressuposto básico da gratidão nos nossos corações, quando nós reconhecemos que Jesus Cristo veio, viveu e morreu na cruz do Calvário e ressuscitou por nós, apesar de sermos quem somos. E essa mensagem é a nossa confissão de fé. Eu creio que Jesus Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Deus vivo e verdadeiro, que se encarnou, morou, viveu entre nós, pregou o Evangelho da verdade, não pecou, morreu em nosso lugar na cruz para cumprir tudo o que o Antigo Testamento havia dito. E assim, quando nós confessamos a Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, aquele que morreu na cruz e derramou o seu sangue por nós, e confessamos que cremos na sua ressurreição e na sua vinda, não existe espírito do erro que vai operar na nossa vida. O espírito do anticristo foge diante dessa declaração. Foge. Quando você estiver ouvindo alguma proposta espiritual contrária ao Evangelho, comece lá no subconsciente a repetir: eu creio que Jesus Cristo é o Deus vivo, encarnado, que morreu na cruz do Calvário por mim, ressuscitou ao terceiro dia, pagou o preço dos meus pecados, pela graça eu sou salvo. Começa a pensar nisso, ouvir isso, e você vai ver como o espírito do anticristo some rapidinho. Rapidinho. Tem um colega pastor que um dia foi chamado para expulsar o demônio de uma pessoa. Eu sei que é estranho ouvir isso numa igreja presbiteriana, mas acontece. E ele disse que quando ele chegou lá para expulsar o demônio de uma pessoa, né, a pessoa que estava endemoniada, o demônio disse, através dos lábios daquela pessoa, quem é você, pastor, para vir aqui me expulsar desse corpo? Sabe qual foi a resposta do pastor? Esse amigo meu disse o seguinte: eu não sou nada. Você acha que eu venho aqui com o meu poder? Você acha que eu venho aqui com a minha capacidade teológica? Não. Eu, pelo poder de Cristo Jesus, do sangue de Cristo derramado naquela cruz, e na autoridade de Cristo Jesus, debaixo do poder de Cristo Jesus, digo: sai desse corpo em nome e pelo poder de Cristo Jesus. Na mesma hora, a pessoa ficou liberta. Meus irmãos, muitas vezes nós precisamos, nas nossas vidas, declarar o poder do sangue de Cristo Jesus nas nossas casas, no nosso trabalho. Nem tudo é batalha espiritual, nem tudo é guerra espiritual, mas nós precisamos ter a consciência crítica para perceber o que está influenciando a nossa vida e também a presença espiritual que tenta nos desviar do caminho da verdade. E equilibradamente usar as ferramentas que Deus nos deu. Quando somos confrontados na nossa intelectualidade com uma heresia, use a palavra. Cite os versículos. Defenda-se usando a espada da verdade, que é a Bíblia. Use essa espada. Pá! Sentiu opressão espiritual? Ore, declare e clame pelo poder do Senhor. E esse equilíbrio vai te fazer viver no aprisco do Senhor, protegido, guardado, com uma consciência crítica, tranquila, e sua vida irá ser uma bênção e abençoadora para a glória do Senhor. Amém? Vamos orar. Eu não sei qual é a luta que você está enfrentando, quais são os projetos que você tem, quais são os sonhos. É mais um ano que começa, mas peça que o Senhor te dê equilíbrio, uma consciência crítica, para provar seus sentimentos, aquilo que você ouve, seus projetos, à luz da palavra de Deus. O que você está planejando, o que você está sonhando, Deus tem aberto as portas, Deus tem indicado o caminho, Deus tem trazido paz ao seu coração, é a vontade de Deus, vai glorificar a Deus,
vai gerar testemunhos de alegria. O que você tem planejado passa pela peneira da palavra de Deus? As lutas que você tem enfrentado, será que são lutas apenas emocionais, intelectuais ou também espirituais? Ore e clame para que Deus traga libertação, livramento e proteção. Vamos orar. Deus, o Senhor conhece cada coração aqui. A nossa vida, às vezes, tem momentos difíceis, às vezes tem momentos mais fáceis, mais felizes. Mas nós queremos declarar aqui, Senhor, que cremos na Tua soberania em todo e qualquer momento da nossa existência. Nós declaramos e confessamos a nossa fé, que cremos no único Senhor e Salvador, que morreu na cruz por os nossos pecados e que por Tua imensa graça o Senhor nos dá fé regeneradora na morte de Cristo Jesus e na Sua ressurreição, como algo que foi substitutivo para a glória do Senhor, para a salvação nossa. Senhor, nós agradecemos a obra do Senhor por nós, que o Senhor fez no passado, que o Senhor está fazendo agora no presente e que fará no futuro. A Ti toda a honra e toda a glória. Abençoa, Senhor, cada família aqui representada. Traz paz, alegria a cada lar aqui representado. Traz a certeza e a segurança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. E até nos momentos difíceis, Senhor, que o Senhor manifeste a cada coração aqui a certeza de que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. E que nós não servimos ao espírito do anticristo, mas nós servimos a Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Abençoe cada casa assim, para que através dessa confissão, bênçãos inundem, ó Deus, os lares aqui representados, para que os testemunhos de alegria e vitória sejam completos para a glória do Senhor. Nós oramos pedindo assim a Tua bênção, em nome de Jesus Cristo. Amém.